Fala pessoal, tudo bem? A aula de hoje é sobre o relevo brasileiro, mas para você assistir essa aula é fundamental que você já tenha assistido algumas aulas anteriores, principalmente a aula sobre estrutura interna do nosso planeta, fatores endógenos ou internos e exógenos ou externos de formação do relevo. Para a aula de hoje é interessante que você assista juntamente com uma folha de sulfite e um lápis para poder copiar os desenhos que eu vou fazer. Desta forma, depois, quando você for recapitular o assunto, você pode apontar para o seu desenho e falar os nomes. A internet está cheia de imagens completas com os nomes, mas é aí que está o diferencial. Você que está estudando precisa de desenhos que estão incompletos, para que você possa completar mentalmente e desta forma aprimorar os seus estudos e gravar melhor este conteúdo. Então eu vou mostrar para vocês alguns slides. Esses slides estarão disponíveis na descrição do vídeo. Você pode baixar e ver quando você quiser. E durante esses slides eu vou fazer algumas perguntas para vocês que você deve pausar o vídeo e responder antes de continuar. Então vamos para a aula. Geologia e geomorfologia são palavras que têm semelhanças aí na maneira de escrever, mas são ciências diferentes. Então, o primeiro passo para a aula de hoje é entender esta diferença. A geologia ela é uma ciência que estuda a estrutura do planeta, as características das rochas, a formação, as placas tectônicas. A geomorfologia estuda as feições do relevo terrestre, planaltos, montanhas, depressões. Ela está mais ligada ao formato do relevo e não à estrutura e à formação do relevo. E nós vamos estudar na aula de hoje a geologia do Brasil e o relevo brasileiro, um assunto que cai com uma certa frequência em questões de vestibular. Este é um mapa sobre a geologia brasileira. Quando se fala em geologia, nós estamos falando da estrutura geológica, ou seja, dobramentos recentes, escudos cristalinos ou bacias sedimentares. Quando formos falar de relevo, estaremos falando das feições, montanhas, planaltos, planícies e depressões. Então, se esse mapa é sobre a geologia brasileira, nós estamos preocupados se são áreas mais antigas ou mais recentes, se são áreas cristalinas ou sedimentares ou dobramentos. Já vale salientar que no Brasil não há dobramentos recentes, porque o Brasil está localizado no centro de uma placa tectônica, que é a placa sul-americana. Observe comigo aí o nosso slide. O Brasil ele é formado basicamente por estrutura cristalina mais antiga e algumas áreas recentes. As áreas recentes estão destacadas no mapa com a cor amarela e com a cor verde, esse verde meio verde-limão. Então, as áreas mais recentes do Brasil, se você lembra daquela musiquinha que eu ensinei para vocês, tocando ali com o violão, eu falo numa parte que na era Cenozoica, é a mais próxima da gente, teve a Era do Gelo, a Vida Recente, Cordilheira dos Andes, o Himalaia imponente, dobramentos recentes. E também fala na música que enquanto isso no Brasil, então se no Brasil não tem dobramentos recentes, no Cenozoico, enquanto isso no Brasil, no Cenozoico, formou-se o nosso litoral. Você lembrou da musiquinha? O nosso litoral, a bacia amazônica e também algumas áreas aqui no Pantanal mato-grossense, mas também nós temos uma formação relativamente recente. Eu estou falando agora de Paleozoico, Mesozoico, a bacia do Paraná e a bacia do Parnaíba, que são áreas de formação mais recente, que são sedimentares. Em compensação, existem áreas muito antigas que foram formadas com a gênese do nosso planeta, lá na formação da Terra durante há bilhões de anos atrás, segundo aí os estudos da geologia. Essas áreas são os escudos cristalinos, que estão destacados aqui com essa cor mais escura e com este laranja. Então veja que no Brasil existe os dois tipos de estrutura, que são bacias sedimentares e escudos cristalinos. Dobramentos recentes, não. Vale ressaltar também que ao longo do litoral, já no fundo do mar, tem a plataforma continental, que é uma feição do relevo submarino, que é o primeiro estágio do relevo. Assim que você entra no mar,
a parte mais rasa, não rasa para a gente, eu estou falando raso de até 200 metros de profundidade, aproximadamente. É a plataforma continental, que é uma área sedimentar, rica em petróleo, que é um dos recursos explorados no fundo do mar aqui no litoral brasileiro. A base geológica brasileira, então, ela pode ser dividida em escudos cristalinos, 36% do que aparece na superfície. O escudo cristalino é a base, ele já estava ali, ele foi formado há bilhões de anos. Sobre o escudo cristalino são acumulados sedimentos. Então, se a gente tivesse um super aspirador de pó potente ou uma vassoura que a gente pudesse varrer os sedimentos ou retirar as rochas sedimentares, o que tem embaixo da rocha sedimentar? Tem o escudo cristalino. Então, tecnicamente falando, 100% é escudo cristalino. Mas e o que aparece na superfície que você pode tocar? Então, apenas 36% da superfície do Brasil são escudos cristalinos. Eles são extremamente antigos, formados lá no pré-cambriano, que é a primeira era. Mais uma vez, veja o vídeo da escala geológica em forma de música, que ali tem tudo o que você precisa saber sobre as eras geológicas. As estruturas são resistentes, elas são mais estáveis, é uma estrutura mais antiga, consolidada. Elas são muito desgastadas justamente pelo tempo que elas estão expostas à erosão ao longo de bilhões de anos. Elas normalmente passam a ter uma feição mais arredondada por conta do intemperismo. Se forem regiões chuvosas, intemperismo químico. Tem presença de minerais metálicos e pedras preciosas. São os principais recursos encontrados em rochas cristalinas. Então, diamante, ouro, minérios de maneira geral são encontrados em rochas cristalinas. Por outro lado, as bacias sedimentares, elas cobrem cerca de 64% da superfície do Brasil e 7%, olha só, lembra que eu falei que era 100% cristalino? Presta atenção aqui em mim. Era 100% cristalino. Depois, paleozoico, mesozoico, cenozoico, sedimentação sobre a estrutura cristalina. Mas, durante o Mesozoico, houve a separação da Pangeia e o Brasil, que era grudado junto com a África, tá? Onde hoje é o Brasil, na verdade nem existia Brasil, nada disso, mas houve a separação da América do Sul e do continente africano, e a lava espalhou sobre uma superfície que já era sedimentar. Recapitulando, cristalino, sedimentar por cima, separação da Pangeia, a lava espalhou por cima disso. Você está conseguindo entender o que eu estou falando? Se tiver com dificuldade, assista o vídeo que eu fiz um react ali de um vídeo sobre as placas tectônicas, vai dar para entender melhor. Mas sempre deixa esse vídeo pausado, assista o trecho do outro vídeo e volta nesse vídeo aqui para você não perder aí o fio da meada. Então cobriu com lava. E mais tarde, este basalto se decompôs e formou um solo muito fértil, que é a terra roxa, que é um solo aqui do interior do estado de São Paulo, também tem no Paraná, tem também em Minas. Esse solo é formado pela decomposição do basalto, que era lava que endureceu sobre este arenito. Outra coisa também interessante aqui no estado de São Paulo é o seguinte: se você cavar aí no estado de São Paulo um poço, provavelmente vai encontrar a seguinte sequência: solo, terra roxa. Depois desse solo, terra roxa, vai ser encontrado basalto. Depois desse basalto, que furar essa camada de basalto, tem a rocha do arenito. E se você continuar perfurando o arenito, você vai chegar lá embaixo num granito, provavelmente um granito ou uma rocha cristalina mais antiga, e se continuar perfurando, aí sim chegaria no manto terrestre. Nós sabemos que ninguém conseguiu fazer um furo tão profundo a ponto de chegar no manto, apesar dos russos terem tentado fazer isso. Então essa que é a sequência. E aí galera, beleza? Ó, eu tava fazendo a edição do vídeo e achei que não ficou muito claro essa parte que eu acabei de explicar para vocês. O que eu fiz? Eu tenho um amigo meu que ele está fazendo pós-doutorado em geomorfologia, especialmente do estado de São Paulo. O cara é uma sumidade no assunto. E como é amigo, né? O que eu fiz? Já mandei um áudio no WhatsApp, falei, ô Léo, eu estou gravando uma aula aqui de geomorfologia para os meus alunos, eu queria uma explicação mais técnica. Então eu vou colocar o áudio tanto das minhas perguntas aí quanto das respostas
do Léo, esse meu amigo. Eu espero que vocês gostem. É uma coisa, acho que bacana, que vocês vão ouvir aí um especialista no assunto falando, tá? O cara é doutor em geomorfologia e está fazendo pós-doutorado na Unesp, lá em Presidente Prudente. Escuta aí o Leonardo Tomazini, amigo meu de infância, o áudio que ele gravou, e eu acho que ficou bem claro. Eu espero que vocês entendam também. Eu gostei pra caramba, por isso que eu tô passando pra vocês. Mano, Léo, será que você consegue tirar uma dúvida minha? Em cima desse basalto endurecido, formou um outro acúmulo de sedimentos, que é mais recente, que é no Cretáceo. E esse basalto, em alguns lugares, ele ficou exposto à erosão e formou a terra roxa, por exemplo, em Jaú. Aí nessa foto que eu tirei mais de perto, é por isso que em Bauru tem arenito. Esse arenito, ele é tipo um pouco mais antigo. E Jaú tem terra roxa porque ele fica bem nesse basaltinho que expôs e formou a terra roxa. Né? Você tem as deposições de sedimentos que formaram as rochas sedimentares. E aí teve uma reativação tectônica, no finalzinho já do Mesozoico, que teve essa intrusão de basalto, né, do magma. É o maior derrame basáltico que existe no mundo, esse daí. Ele tem sua origem lá no Paraná e se estendeu aí até regiões aí do Mato Grosso do Sul e Minas, formando esse cinturão cristalino aí do basalto, né? E desce também para o Rio Grande do Sul. A gente chega até lá no norte do Rio Grande do Sul, formando ali aquelas feições dos cânions e tal. Então é um derrame absurdo, violento, né, de uma reativação tectônica que a gente teve no finalzinho do Mesozoico, né? O que eu posso afirmar para você é que essas camadas areníticas, elas foram em períodos sucessivos, por isso que um está por cima do outro, né? E o basalto, ele veio e entrou no meio dessas camadas, por isso que existem sítios aí, né, ou regiões que ele está mais acima, regiões mais abaixo, né? Porque ele foi, imagina que ele foi entrando, né, saindo do manto para a crosta, e ele foi espalhando por dentro das camadas areníticas, né? Então ele forma essas regiões, esses bolsões de basalto, que em Jaú ele aflorou, né? E por que ele aflora? Pelo processo de erosão do intemperismo, né? Então vai com o passar do tempo, onde ele está mais próximo à superfície, o intemperismo, a erosão, ela tirou aquela camada arenítica e expôs o basalto, né? Então ele aflora muito aí em Botucatu, aflora em Jaú, né? Já quando a gente vai vindo, descendo para o interior, entrando no interior, ele já vai ficando mais aprofundado, né? Ele vai ficando mais fundo. Então a gente teve esse afloramento. É que quando a gente lê sobre a formação geológica do estado de São Paulo, sempre a gente tem relações com grandes formações lacustres, de lagos, lagoas, né? Como se fosse embaixo do mar. E aí, na medida que a gente teve o sorgimento, né, da estrutura da crosta, esse mar ele foi regredindo, né, foi afastando e foi expondo essa estrutura sedimentar, né? Que aí tem as formações Piramboia, Botucatu, Bauru, né, Caiuá, Santo Anastácio, então diversas formações aí do estado de São Paulo, né, que tem toda uma estratigrafia. E outra coisa fundamental, que eu já vou falar aqui no nosso esquema, no nosso resumo, é a característica da rocha sedimentar ser mais porosa. O arenito é como se fosse uma paçoquita. Se você pegar um amendoim representando uma rocha cristalina e jogar uma gotinha de água no amendoim, a água não vai infiltrar no amendoim. Concorda comigo? Um amendoim sem casquinha. Ela vai desviar do amendoim. Ele está representando uma rocha cristalina. Se você triturar o amendoim, deixar bem fininho e depois compactar este amendoim, pegar um potinho e amassar esse amendoim, ele vai virar algo parecido
com aquele docinho delicioso que é a paçoquita. Inclusive, compre paçoquita, ele está patrocinando esse vídeo. Não, mentira, não está patrocinando nada. Mas que é bom né? Quando você joga uma gota d'água numa paçoquita, diferente do amendoim, ela vai infiltrar ali dentro e vai umedecer aquela paçoquita. Pense que o arenito ele é uma rocha sedimentar, desta maneira mesmo que eu expliquei para vocês. Então, a areia, encostado em areia, compactado. Lembra daquele vídeo que a gente já assistiu, que vocês já assistiram, sobre o ciclo das rochas? E ali no meio pode acumular água, tendo a possibilidade da formação de aquíferos ou lençóis freáticos. As bacias sedimentares, elas cobrem 64% do território brasileiro. Desses 64%, 7% foi coberto de basalto. Elas são formadas pelo acúmulo de sedimentos desde o Paleozoico, Mesozoico e até sedimentos mais recentes no Cenozoico. E tem a presença de combustíveis fósseis, aquíferos e minério de ferro. O minério de ferro ele é formado em áreas sedimentares por um processo chamado laterização, que eu não vou explicar no vídeo de hoje, mas futuramente, quando a gente for estudar os solos, eu vou explicar como que é este processo. Mas para você matar um pouco a curiosidade, basicamente a água, quando infiltra no solo e nas rochas, se houver uma grande quantidade ali de minério de ferro, isso é comum existir nas rochas, quando esta água evapora, este ferro não evapora junto com a água, então ele pode ser acumulado na superfície. Então isso é o processo de laterização, que será explicado futuramente. Então, pessoal, por enquanto é isso, tá? Vale ressaltar que até o momento nós estudamos a estrutura geológica, a geologia, e a partir de agora, no próximo vídeo, nós vamos entrar na parte da geomorfologia. Geo, terra, morfo, estrutura, formato, desculpa, logia, estudo. Então, geomorfologia, o estudo do formato da Terra, do relevo terrestre. Então, nos vemos já já na próxima aula. Valeu, pessoal!